Seja bem-vindo à nossa série Traço Traço. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues, responsável pelo Estruturas BIM. Essa série tem como objetivo calcular o passo a passo o traço do concreto com o método da ABCP. Lembrando que nós temos o material de apoio dos cálculos e comentários sobre a aula. Assim você não vai precisar anotar tudo, já que o material estará descrito passo a passo. Vamos fazer um recordar e viver para você sentir aquele gostinho do que vai aprender aqui. Quando temos cimento mais água, chamamos de pasta. Cimento, água, areia, chamamos de argamassa. Cimento, água, areia e brita, temos o famoso concreto. Quando temos nesse concreto aço, no caso barras de aço, ajudando na resistência, temos o concreto armado. O cimento é tido como aglomerante, já areia e brita são tidos como agregados. Esses agregados podem ser divididos em agregado miúdo, que são as areias, e agregado graúdo, que são as britas. Isso está muito relacionado ao tamanho. Se você pegar um grão de areia e um grão de brita, notamos claramente a diferença de miúdo e graúdo. Separei em duas aulas a nossa série. Essa é a primeira parte, onde nós veremos correção da dosagem, relação água-cimento, consumo de cimento, consumo de água, agregado graúdo e agregado miúdo. O método ABCP ele foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Cimento Portland, onde esse método ele foi adaptado com relação ao método da ACI para agregados brasileiros, sendo aplicado esse método da ABCP para concretos de consistência plástica e fluido, pessoal. O traço que nós vamos calcular, ele tem as seguintes características. Nós vamos utilizar o cimento do tipo 2 com resistência de 32. Só que esse cimento ele vai ter adição de escória. Já a areia que nós vamos utilizar, ela tem um lixamento de 20% com 5% de umidade. A proporção de brita que nós vamos utilizar é 70% de brita 1 e 30% de brita 2, fechando 100%, onde nós vamos ter o diâmetro de 25 mm e módulo de finura 2,4. O concreto que nós queremos aqui, ele tem um FCK de 20 MPa, então guarda essa informação que é muito importante. O abatimento vai ser de 90 mais ou menos 10, ou seja, ele pode variar entre 80, 90, 100, já que nós temos essa margem de 10. Então, 90 mais ou menos 10 milímetros. E o desvio padrão vai ser de 5,5 MPa. Lembrando que quem define o FCK é quem fez o projeto estrutural, porque no projeto estrutural temos o tamanho das peças, geometria, tamanho usual das britas. Sempre que pegar o projeto estrutural ou memorial descritivo, bater o olho para saber qual que é o FCK utilizado. Vamos com calma, eu não quero que você calcule o traço de forma automática sem saber a aplicação e o motivo de cada aplicação, ok? Queremos atingir uma resistência de pelo menos 20 MPa, ou seja, após o concreto endurecer e ao final de 28 dias, esse concreto deve atingir essa resistência. Só que logo de cara nós já temos um grande problema. Não podemos confiar que o concreto que vamos lançar na estrutura irá atingir exatamente 20 MPa. Temos que usar fator de segurança, assim teremos uma margem caso esse concreto tenha algum tipo de oscilação. A oscilação da resistência ela pode estar relacionada à questão da qualidade dos materiais, a forma de execução, porém não pode ser abaixo dos 20 MPa. Para solucionar essa questão, temos que usar a correção dessa resistência. Eis que temos a primeira fórmula, onde FC28, que é a resistência média do concreto à compressão, previsto para a idade de 28 dias, igual ao FCK, que é a resistência do concreto à compressão, mais 1,65, isso está muito relacionado à estatística, então esse valor que já é estabelecido, ele já é padrão, vezes o desvio padrão, ele vai estar relacionado à produção, onde é um valor que nós devemos adotar com base nas seguintes condições. Condição A. Temos que adotar o valor do desvio padrão de 4 MPa para situações em que os materiais serão dosados em massa e a água de amassamento é corrigida com base da umidade dos agregados. Aqui é o caso das empresas que fabricam e fornecem o concreto, já que elas estão diariamente produzindo material, sabem sobre o controle de qualidade dos materiais e como será feito esse concreto. Já a condição B. Presta atenção, o valor do desvio padrão é de 5,5 MPa. O controle de qualidade ele é mais criterioso, onde o cimento é dosado em massa, agregado dosado em massa combinado com volume, a umidade do agregado miúdo é determinada, o volume do agregado miúdo é corrigido com a curva de inchamento. Essa situação é quando você tem um razoável controle sobre os materiais na hora de rodar esse concreto. Já a nossa condição B, o valor do desvio padrão é de 7 MPa, visto que o cimento ele é medido em massa, agregado e água em volume,
umidade dos agregados estimada. Aqui no caso é quando nós temos um baixo controle de qualidade. Está produzindo lá na obra, não consegue ter o controle de todas as situações, daí nós devemos utilizar esses 7 MPa. No nosso caso, nós teremos um determinado controle sobre os materiais, por isso que o exercício utiliza o desvio padrão da condição B de 5,5 MPa. Agora vamos aplicar na correção do FCK esses dados. FC28, qual é a resistência à compressão que nós queremos atingir? 20, lembra pessoal? Quem define isso é lá no projeto estrutural. 20 mais 1,65, que esse 1,65 ele já é fixo, vezes 5,5. Aqui nós devemos resolver primeiro a multiplicação para depois fazer a soma. FC28 igual a 20, se você resolver 1,65 vezes 5,5, nós vamos ter 9,08. Se você fizer o somatório de 20 mais 9,08, nós vamos ter 29,08 MPa. Não se esqueça da unidade. Agora vamos entender o que significa esse 29,08 MPa. O nosso traço ele vai ser calculado com base nessa resistência. Caso dê algum tipo de problema na concretagem, a resistência não foi atingida, estaremos dentro da margem de 20 MPa. Agora que temos o valor da resistência que nós precisamos calcular, a próxima etapa é estimar através da curva de Abrams o fator da relação água-cimento. Essa relação de água-cimento ela pode ser compreendida como a quantidade de água comparada à quantidade de cimento. No eixo X, nós temos a relação da água-cimento. No eixo Y, temos a resistência calculada. Aqui no caso, seria aquele 29,08 MPa. E no centro, temos a linha referente ao tipo de cimento. O cimento que nós vamos utilizar aqui é o CP232E. Temos que pegar esse valor de 29,08 MPa e cruzar com a linha correspondente ao CP do cimento, onde o cimento é o CP232. Localizamos o mais próximo possível o 29,08 e vamos traçar uma linha até cruzar a linha do 32. Uma vez que encontramos o ponto de encontro, vamos descer uma linha na vertical em direção da relação água-cimento. Aqui o valor encontrado é aproximadamente 0,5356. Vou colocar ao lado uma tabela resumo dos valores finais para não ficar voltando. Aqui temos o FCK corrigido e a relação água-cimento. Essa próxima etapa é muito importante, que é o consumo dos materiais. Então se liga aí, não precisa ficar preocupado em anotar, que depois você pode fazer o download do material gratuito. Vamos iniciar pelo consumo da água. Para determinar, precisamos utilizar o abatimento e o diâmetro do agregado graúdo. O abatimento do concreto ele está relacionado à trabalhabilidade do concreto. Uma forma de conferir é através do slump test, que é um ensaio feito quando o concreto chega lá na obra. Aqui no caso, como mencionado no início, o abatimento será de 90, que tem variação de mais ou menos 10 milímetros. Guarda essa informação. Já o agregado graúdo, também mencionado lá no início do vídeo, é o diâmetro de 25 milímetros. Para determinar, basta cruzar essas duas informações. Nessa coluna temos o abatimento, que está no intervalo de 80 a 100 milímetros, e nessa linha temos os diâmetros. Pegamos essa coluna de 25 milímetros e descemos até a linha de 80 a 100 milímetros, já que o 90 está nesse intervalo. Uma vez que nós cruzamos, achamos o consumo de 200 litros por metro cúbico. Vou anotar esse valor aqui na tabela resumo. A próxima etapa é o consumo de cimento. Basta utilizar a fórmula onde consumo de cimento é igual consumo de água dividido pela relação água-cimento. Acabamos de calcular o consumo de água e também temos a relação água-cimento. Basta aplicar os valores. Aqui temos 200 sobre 0,5356, gerando um consumo de cimento de 373,39 kg por metro cúbico. Vou reservar esse valor aqui ao lado. A próxima etapa tão aguardada é o consumo de agregado graúdo, onde nós devemos relacionar ao módulo de finura. Esse módulo de finura está muito ligado à parte do ensaio da granulometria do seu agregado. E devemos relacionar com o diâmetro do agregado, que é de 25 milímetros. O módulo de finura está muito relacionado ao ensaio de granulometria, onde temos que pegar as peneiras da série normal e somar as porcentagens. No caso, já foi dado esse valor de 2,4, sendo uma faixa boa para trabalhar. Porém, cada situação pode variar, isso depende do ensaio das peneiras. Esse método da ABCP ele tem uma grande vantagem da utilização de tabelas para auxiliar em cada material. Para o consumo do agregado graúdo, vamos utilizar essa tabela aqui que se encontra no material de apoio disponibilizado. Muito simples de utilizar, segue a mesma lógica dos anteriores. Pegamos aqui a coluna do módulo de finura e localizamos o 2,4.
A próxima etapa é pegar a linha que se encontra o diâmetro do agregado graúdo e localizar os 25. Basta cruzar com a linha referente ao 2,4. Esse valor seria de 0,735. Para transformar quilos por metro cúbicos, temos que pegar esse valor e multiplicar. Massa unitária compactada é de 1.500 quilos por metro cúbico. Se você multiplicar 1.500 por 0,735, você vai chegar no resultado de 1.102,5 kg por metro cúbico de agregado graúdo. Lembrando que cada material vai ter a sua massa específica, seu peso específico, a sua densidade, então isso vai estar muito relacionado ao tipo de material que você vai estar trabalhando, seja o tipo de rocha que você vai estar utilizando para fazer a brita, então fica de olho nisso, pessoal. Aqui está a pegadinha do traço que temos que relacionar as proporções. Lembra que eu comentei com você lá no enunciado que teremos 70% de brita 1 e 30% de brita 2. Lembrando que, para ser classificado como um brita, nós temos algumas classificações. Brita 0, ela vai variar entre 4,8 a 9,5 milímetros. A brita 1, 9,5 a 19 milímetros. Brita 2, 19 a 25 milímetros. A brita 3, de 25 a 50 milímetros. E a brita 4, de 50 a 76 milímetros. Essa classificação, alguns tipos podem mudar o tamanho, porém, utilizamos a combinação da brita 0 até a brita 2, já que depende muito da aplicação do concreto. Por exemplo, a fabricação de bloco pré-moldado, utilizamos muito a brita 0 pelo fato de ser mais fino, onde vai dar uma melhor capacidade de preenchimento dos vazios do nosso bloco. Se for pilar, viga, fundação, utilizamos a brita 1 e por aí vai. O valor total do agregado é de 1.102,5 kg por metro cúbico. Para acharmos o consumo de brita 1, pegamos os 70%, dividimos por 100 para tirar da porcentagem, ficando 0,7 e multiplicamos por 1.102,5. Se você fizer essa multiplicação, nós vamos chegar no resultado de 771,75 kg por metro cúbico. Agora você tem dois caminhos, ou subtrair a brita 1 do valor total, ou multiplicar por 0,3, que seria aquele 30% do valor total. Vamos fazer esse último processo. Se multiplicarmos 0,3 por 1.102,5, encontramos o consumo de brita 2 de 330,75 kg por metro cúbico. Se fizer o somatório de brita 1 e brita 2, temos o total de 1.102,5 kg por metro cúbico. O que será que falta para nós calcularmos? Se você disse areia, você está correto. Até o presente momento, olhando o nosso quadro resumo, temos o consumo de cimento, brita e água. Para determinar o consumo de areia ou agregado miúdo, podemos partir da lógica da diferença dos volumes. Calma que eu vou te explicar. Se juntarmos todos os componentes do traço, temos uma mistura 100%, que seria cimento, areia, brita e água. Por essa razão, se falamos 100%, isso indica que temos uma unidade, ou seja, se você tirar da porcentagem o 100%, basta dividir por 100, onde gera 1. Esse 1 é a mesma coisa que 100%. Dito isso, vamos tirar o consumo de cimento, brita e água. Aquele que sobrar será o volume de areia. Fica desse jeito aqui. Volume de areia igual 1 menos consumo de cimento dividido pela massa específica do cimento mais brita dividido pela massa específica da brita mais água dividido pela massa específica da água, fecha parêntese. Nós dividimos pela massa específica para acharmos apenas o volume. Se você olhar aqui, quilos cancela com quilos, ficando apenas metros cúbicos. Esse valor da massa específica é com base no tipo de material que você vai ter. Para o cimento nós vamos utilizar de 3.100, porque está relacionado ao cimento do tipo 2. Isso você pode olhar no saco de cimento que o fabricante vai te fornecer. O valor da brita é de 2.700, isso vai estar relacionado ao tipo de brita que nós estamos utilizando. E o valor da água, que todo mundo já sabe, é 1.000. Resolvendo aqui, temos que volume de areia é igual a 1 menos. Se você dividir 373,39 por 3.100, temos 0,120 mais. Se você pegar aquele consumo de brita total de 1.102,5 e dividir por 2.700, temos 0,408 mais. Se você pegar o consumo de água, que é de 200, e dividir por 1.000, temos 0,2. O que gera aqui 1 menos 0,728. Se você fizer essa subtração, o volume de areia vai ser igual a 0,272 metros cúbicos. Pessoal, se ficar dúvida, consulte o material ou volte o vídeo.
Apenas não fique com essa dúvida. Uma vez que temos o volume de areia, basta pegarmos esse volume e multiplicar pela massa específica do material, já que a areia tem um valor médio de 2.750 quilos por metro cúbicos, onde temos que, se você multiplicar 0,272 metros cúbicos por 2.650, chegamos no valor de 720,8 quilos por metro cúbico. Vale lembrar que nós estamos trabalhando com valores arredondados. Se você utilizar todas as casas decimais, pode dar um valor muito mais próximo. Pessoal, eu quero falar algo para vocês sobre a importância do agregado no concreto. Quando nós utilizamos o agregado, que seria brita, areia no concreto, ele vai possibilitar um custo menor do consumo de cimento, já que esse agregado vai ocupar de 60% a 80% do metro cúbico de concreto. Agora que temos todos os materiais calculados, nós precisamos organizar e fazer as correções devido à umidade. Nessa primeira parte do vídeo, nós vamos fazer apenas a organização do traço e na parte 2, nós veremos a questão de correção e cálculo da padiola. No traço, nós vamos utilizar uma parte de cimento que equivale a 1. Nesse caso, qual foi o valor de cimento que nós calculamos? Exato, o valor de 373,39 quilos por metro cúbico. Com base nesse valor, nós temos que achar a razão. Esse valor de 373,39 quilos por metro cúbico equivale àquele valor de 1 que eu mencionei com você lá atrás. Para fazer a proporção, basta pegar o valor de cada material calculado e dividir pelo valor de cimento, que é de 373,39 quilos por metro cúbico. Fica da seguinte maneira: cimento fica 1, já que 339,39 dividido por 1 é ele mesmo, então é 1. Areia, calculamos 720,8 quilos por metro cúbico, portanto, 720,8 dividido por 373,39 resulta em 1,93, um número adimensional, ou seja, sem unidade. A brita 1 nós calculamos 771,75 quilos por metro cúbicos, da mesma forma, 771,75 dividido por 373,39, onde nós vamos chegar no valor de 2,07. Visto que a brita 2, o valor calculado foi de 330,75 quilos por metro cúbico, fazendo o mesmo processo, 330,75 dividido por 373,39, cujo valor que nós vamos encontrar 0,89. Por último, falta a água para nós montarmos o nosso traço, onde nós determinamos que o consumo é de 200 litros por metro cúbico. Fica 200 dividido por 373,39, onde nós temos 0,54. Esse valor de 0,54, ele é familiar para você? Exato, lá quando nós cruzamos na curva de Abrams, nós localizamos esse valor de 0,54. Então aqui você apenas poderia já colocar esse 0,54 porque ele tem que bater. Por essa razão, nosso traço fica desse jeito: 1 por 1,93 por 2,07 por 0,89 por 0,54. Normalmente nós apresentamos nessa ordem: 1 faz referência ao cimento, 1,93 faz referência à areia, 2,07 a brita 1, 0,89 a brita 2 e o 0,54 a água. Vou esperar você na segunda parte desse vídeo. Não se esqueça de baixar o material auxiliar. Vou deixar aqui fixado no primeiro comentário. Deixe um comentário, um like, assim eu vou entender que você aproveitou ao máximo esse conteúdo e assim você me ajuda a continuar esse projeto. Te espero na segunda parte desse vídeo que já está no ar. Então até daqui a pouco, um forte abraço!